E o nosso vídeo de hoje é sobre como as suas histórias de superação podem ajudar outras pessoas a transformarem a vida delas. Talvez você nunca valorizou a sua história, talvez você sempre duvidou da sua história, talvez você nunca nem parou para pensar na sua história como referência. Você já viveu altos e baixos, muitos momentos difíceis nessa vida, como qualquer ser humano. Você já viveu muitos momentos difíceis. Mas talvez você nunca parou para pensar que a dor que você superou, tem outras pessoas vivendo essa mesma dor e que a sua história é um testemunho de transformação. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos aprender a olhar para a sua história de um jeito diferente. Nada do que você viveu foi em vão. Tudo que você viveu tem um propósito. E talvez você ache que a sua história não é lá grande coisa, mas é sim. Tem alguém precisando do seu testemunho, tem alguém precisando de você, da história que você tem que contar. E se você é nova por aqui, eu sou Joana Bittencourt, sou uma mensageira digital, também sou uma mentora de mulheres que querem se transformar em mensageiras, querem construir a sua marca pessoal no digital, do absoluto zero. Então seja bem-vinda ao canal Mulher Clarificada, um canal feito para você. Se você ainda não é inscrita, já se inscreva e ative o sininho de notificação para você não perder absolutamente nada do que a gente posta aqui durante a semana. Hoje nós temos conteúdo novo todos os dias aqui no canal. Um encontro ao vivo na segunda às 10, na quarta às 10 e na sexta-feira às 10 horas da manhã. Então ative o sininho de notificação para você não perder absolutamente nada da nossa programação. Por que nós desprezamos a nossa história? Porque nós não aprendemos que a nossa história tem valor, simples assim. A gente ouve histórias de superação dos outros. Pessoas que superaram, nasceram de novo, viveram momentos difíceis e conseguiram reerguer suas vidas. E hoje elas inspiram, motivam milhares e milhares de pessoas. A gente acredita que o outro é capaz, mas a gente sempre duvida da nossa capacidade. Você aplaude o sucesso dos outros, você comemora o sucesso dos outros, mas não acredita que você pode fazer. Enquanto você duvida de você, a sua história não vai ter valor. E o primeiro ponto importante que você precisa analisar é a sua dor, ela pode ser o remédio de alguém. As cicatrizes que você tem pode ser a cura para outras pessoas, ajudar outras pessoas a entender que é sim possível se curar, se restaurar e viver de novo. Vou dar um exemplo aqui que eu sempre dou esse exemplo, que é de uma mãe que tem um filho autista, por exemplo. Essa mãe, ela precisa aprender a lidar com essa criança, pois ela é uma criança especial, é uma criança diferente das outras crianças. Então essa mãe, ela precisa desenvolver mecanismos para lidar com essa criança. E a partir do momento que ela desenvolve caminhos, ferramentas para saber lidar com essa criança, ela se torna um exemplo, ela se torna uma referência. E se ela decidir compartilhar essa história, compartilhar os aprendizados dela com outras mães que também vivem o mesmo problema, e é comum a gente ver isso hoje nas redes sociais, ela vai inspirar. O conhecimento compartilhado é a única coisa que agrega valor. Quando você compartilha o conhecimento, ele se transforma em uma semente que vai crescer. Quando eu compartilho com você um conhecimento, eu estou juntando essa informação com a que você tem para você usar e fazer alguma coisa. Então, quanto mais você compartilha conhecimento, mais você cresce, mais você aprende. Quando você compartilha ideias, você está num grupo de pessoas e você compartilha a sua ideia, você não sai dali só com uma ideia, você sai com várias outras ideias que foram compartilhadas ali. Então, quando você decide contar a sua história, a sua trajetória, essa mãe autista que conta como ela lida com o filho, quais são as estratégias que ela usa para acalmá-lo, para ajudá-lo a manter calmo, para manter ele
focado, estudando, tal, fazendo uma coisa, fazendo outra, ela desenvolve ferramentas, ela desenvolve caminhos, métodos que ajudam ela a lidar com aquela criança. Então, quando você compartilha isso, você ajuda outras pessoas que também vão desenvolver seus próprios caminhos para ajudar mais outras pessoas. Então, você entende que a sua dor é um remédio, é cura para outra pessoa. E quando você cura, você se transforma num agente de transformação. O segundo ponto importante que você precisa analisar é: pessoas se conectam com verdade, não com perfeição. Pessoas se conectam com verdade, não com perfeição. Então não fique querendo ser perfeito ou contar a melhor história, a história mais bonita. Não é sobre uma vida perfeita, é sobre a sua história. É sobre a sua vida, é sobre a coragem de dizer: eu superei, eu levantei, eu caí, mas eu levantei. Eu passei por um momento difícil, mas eu renasci de novo. E essa vulnerabilidade é que vai construir pontes. Essa vulnerabilidade que vai gerar conexão, vai gerar verdade, vai gerar confiança, vai fazer com que as pessoas acreditem em você, vai fazer com que as pessoas conectem com você e, consequentemente, você vai inspirá-las, você vai motivá-las e você vai construir a sua marca baseado nas suas experiências vividas. Para isso, você precisa estar aberto ao aprendizado constante. Por isso que hoje eu tenho esse canal aqui para entregar o quê? Um autoconhecimento, um aprendizado constante. Quando você aprende, você abre a sua mente, você expande a sua visão de mundo. E lá dentro do programa Mensageiro Digital é exatamente isso que eu faço com as minhas alunas. Eu ajudo elas a abrir a mente delas, a olhar para a vida de um novo jeito, a expandir as suas visões de mundo, a entender que a dor não é um paralisante, é um processo de cura, é uma reconstrução de caminho, é uma nova rota. Quando você olha para a sua dor de forma diferente, você tem possibilidade de criar novos caminhos. E se você quiser saber mais sobre o programa, aqui na descrição do vídeo, o primeiro link é o link do programa Mensageiro Digital. Após a legenda, tem a legenda, aí tem os links embaixo. O primeiro link é o link do programa Mensageiro Digital. Clica nesse link, se informe mais e vem comigo construir uma vida com sentido, com significado e com propósito. E o terceiro ponto importante que você precisa analisar na sua jornada é que Deus transforma a sua história em uma mensagem. Nada na vida é por acaso, tudo tem um propósito maior. Na Bíblia, Deus sempre usou pessoas para transformar outras pessoas. O que tem na Bíblia? História de pessoas que saíram do vale da sombra da morte à redenção. Ou pessoas que estavam vivendo suas vidas tranquilas. Deus chamou essas pessoas, elas caíram no abismo, mas elas também se levantaram. Então, a palavra de Deus é cheia de histórias de inspiração. Nós temos a história de Esther, nós temos a história de Ruth, nós temos a história de Sara, nós temos a história de Abraão, nós temos a história do rei Davi, nós temos a história temos a história de Jesus, temos a história de José, e são várias e várias outras histórias, que são histórias que hoje inspiram, que motivam, que nos ajuda a olhar para a nossa vida com um outro olhar, que nos ajuda a acreditar que somos capazes de ir além. Então Deus, Ele transforma a sua história em uma mensagem. A sua história é uma mensagem. Você não precisa chegar no topo, você não precisa adquirir bens, carros, casas e não sei o que. Você não precisa ter não sei tantas coisas, você só precisa ser. Ser uma pessoa aberta ao crescimento, ao aprendizado constante e florescer cada dia mais. E nós chegamos ao fim do nosso encontro de hoje. E agora chegou a hora de você contribuir aqui neste canal. Deixar o seu comentário, se esse vídeo fez sentido para você, também deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, mande esse vídeo para pessoas que estão desacreditadas das suas histórias, estão com medo, estão desmotivadas, estão sem esperança na vida. Esse vídeo vai ajudar elas a olharem para a vida delas com um outro olhar. E me conte aqui nos comentários, qual história da sua vida que você acha que
não é tão importante assim, mas que Deus vai te usar através dessa história para tocar outras pessoas. Compartilhe aqui comigo nos comentários. Vai ser uma honra ler o seu comentário. E nós chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje. Beijos no seu coração e até o nosso próximo vídeo.